No rastro da importação de armamento bélico europeu para o PCC e o Comando Vermelho, a Polícia Federal mapeou e identificou, durante a Operação Dakovo, uma organização criminosa dotada de estrutura sólida e permanente com 7 núcleos interligados. Os braços da quadrilha, segundo a PF, viabilizavam o tráfico internacional de armas, desde a compra de fuzis, pistolas e munições da República Tcheca, Eslovênia, Croácia e Turquia até sua distribuição para as mais poderosas facções do crime no Brasil, passando por processos de logística, fornecimento, compra, transporte, depósito, exportação e carregamento. A PF sustenta que no centro das investigações está a empresa International Auto Supply, sediada em Assunção. Os investigadores descobriram que a companhia foi responsável pela comercialização de 348 de um lote de 659 armas de fogo de grosso calibre apreendidas no Brasil entre outubro de 2019 e março de 2023. De acordo com a PF, a IAS era comandada pelo argentino Diego Dirizio, tido como figura central da organização criminosa, e por sua mulher Julieta Aranda, vice-presidente da companhia. A empresa importava armas da Europa e as revendia no mercado ilícito, especialmente para grupos criminosos sediados em Ciudad del Oeste, que faziam o papel de intermediários do abastecimento das facções criminosas brasileiras. Para viabilizar a importação das armas, Diego mantinha, segundo a PF, um forte esquema de corrupção envolvendo a Agência Dirección de Material Bélico, DIMABEL, instituição paraguaia responsável pelo controle de armamentos no país vizinho. A organização contava com doleiros e casas de câmbio espalhadas em diversos países para fazer o dinheiro chegar aos fabricantes das armas. O PCC e o Comando Vermelho encomendavam armamento de alto poder destrutivo para o enfrentamento a grupos rivais e forças de segurança. O pagamento das armas era realizado, ainda de acordo com os investigadores, por meio de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, com apoio de uma empresa sediada no Kansas, Estados Unidos, pertencente a um paraguaio. Para fazer o trânsito das armas até o Brasil, Diego Dirizio contava com os funcionários e vendedores da IAS, foram uma rede de intermediários, alguns com lojas de armas e outros com empresas de fachada, atuando exclusivamente para o tráfico de armas. A Operação Dakovo indica que Diego buscava não ter contato direto com o crime organizado brasileiro. Essa tarefa ficava a cargo de intermediários. Como mostrou o Estadão, a PF flagrou conversas entre intermediários e líderes do PCC e do Comando Vermelho. Os intermediários não só comercializavam as armas, mas também faziam a raspagem de sua identificação, arregimentavam laranjas para figurarem como compradores legais das armas, tratavam com doleiros para recebimento dos valores e também faziam a travessia de segura para o lado brasileiro. O inquérito da Operação Dakovo aponta que alguns militares da Agência de Material Bélico Paraguaia integravam o esquema sob suspeita. A PF relata a existência de indícios de propina para quadros da agência facilitarem a importação do armamento europeu. No Brasil, operava um núcleo financeiro da quadrilha, integrado por pessoas que figuram nos comprovantes de depósitos, e que permitiram o uso de suas contas bancárias para o recebimento de pagamentos de armas e drogas por parte de criminosos no Paraguai. Entre os suspeitos de integrarem esse núcleo está um servidor do Ministério Público Federal, afastado por força de decisão judicial. Wagner Vinícius de Oliveira Miranda, analista processual, tinha acesso ao banco de dados da Procuradoria-Geral da República. A investigação também constatou que a organização mantinha um núcleo de compradores no Brasil, formado por agentes do Comando Vermelho e do PCC e também por outros intermediários e traficantes de armas. A Polícia Federal identificou integrantes do PCC e do Comando Vermelho que compravam arsenal de grande poder destrutivo, pistolas, fuzis, munições e drogas da organização desmontada pela Operação Dakovo, investigação sobre complexo e multimilionário esquema de importação e tráfico internacional de armas a partir do Paraguai junto a países europeus, Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia. De acordo com os investigadores, Professor e Vietnã, quadros das principais facções criminosas do país, negociavam os armamentos e drogas com Angel Antônio Flecha Barrios, um intermediário do esquema. Foi a partir da interceptação de conversas entre os faccionados e o traficante de armas que a PF chegou ao núcleo de compradores no Brasil.
Segundo a PF, pessoas pertencentes a facções criminosas, que negociam junto a outros membros da organização criminosa a internalização ilícita de armas e drogas para abastecimento de suas organizações. Filipe da Silva Gregório, o professor, apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho. Em meio às mensagens trocadas entre professor e Angel, a PF identificou diálogos para a compra de armas e drogas, inclusive com envio de imagens de fuzis e de plantações de maconha. Ainda de acordo com a PF, trabalham com o professor os investigados Alan David Omena da Rocha, o Bolt, e Ricardo Rangel da Silva, o Sem Cabelo. Bolt, segundo os investigadores, é um dos responsáveis por operacionalizar a chegada de armamentos e drogas e sua distribuição no Complexo do Alemão, no Rio. Ele teria ido até o Paraguai para se encontrar com Angel, buscar as armas e trazê-las para o Brasil. Sem Cabelo é apontado como comprador de armas da IAS e facilitador da entrada do arsenal no Brasil. Ex-policial militar, ele foi preso em julho de 2022 com carregamento de drogas. A Polícia Federal constatou sua ligação com outro intermediário do esquema de tráfico internacional de armas a partir do Paraguai, Júlio César Cubas Canteiro. Marcos Paulo Nunes da Silva, conhecido como Baianinho, Vietnã ou Jaga, é apontado pela Polícia Federal como integrante de destaque do PCC e um dos principais compradores de armas e drogas no Brasil. Segundo os investigadores, ele é responsável pela coordenação executiva da facção, com um alto grau de hierarquia na estrutura da quadrilha. Também tem uma antiga e extensa ficha criminal. A PF recuperou conversas entre Marcos Paulo e Angel Barros, indicando que este fornece entorpecentes regularmente com grande frequência ao elo do PCC. Na representação à justiça, os investigadores argumentaram como o tráfico de drogas está fortemente conectado com o tráfico de armas, uma vez que os grupos organizados que comercializam drogas necessitam de armas para combater grupos rivais e forças de segurança. Marcos Paulo e Angel teriam se encontrado no Paraguai, entre 8 e 12 de julho do ano passado, de acordo com os investigadores. Os indícios desse encontro estão ligados a uma conversa em que ambos tratam da viagem. A PF também identificou um possível desentendimento acerca de pagamentos por cargas ilícitas encaminhadas, inclusive acerca de uma dívida de 700 quilos de entorpecentes que teriam sido apreendidos.